Boa noite. Eu saúdo você com a graça e a paz de Jesus Cristo. Eu sou o Tom, estou te recebendo aqui nos estúdios da Igreja Evangélica da Viliara para nossa reflexão deste domingo à noite, segundo domingo de agosto, dia 15. Você é muito bem-vindo. Antes de nós fazermos a nossa reflexão, e eu espero que ela abençoe você tanto quanto já me abençoou quando eu estava refletindo sobre ela, quero dar alguns avisos e fazer alguns convites para você. O primeiro é que você, especialmente você que não nos conhece fisicamente, nunca esteve conosco aqui na nossa igreja, venha nos visitar. Se você já está vacinado, se você já tomou todas as doses da vacina, saiba que os cultos de quinta-noite e de domingo de manhã estão acontecendo no modelo presencial e nós ficaremos muito felizes em te conhecer. Mas se você não pode estar conosco ainda, eu também te convido a não só acompanhar os cultos de domingo, acompanhar também os cultos de quinta-noite às 8 horas, mas também outros canais que a igreja tem e onde ela está sempre ali atuando, trazendo pessoas, reflexões e orações, seja no Facebook, toda manhã e toda tarde, seja também nas células. Você é muito bem-vindo e nós gostaríamos muito de te conhecer. Também gostaria de fazer um convite de algo que faz parte da nossa adoração, que é um momento em que nós convidamos a igreja e os nossos amigos a estarem entregando os seus dízimos e as suas ofertas. Essa prática é uma prática comum nas igrejas. Caso você não esteja habituado com a igreja evangélica, o Senhor Jesus, ele nos convida a doar com amor e com alegria para que nós possamos, com os nossos recursos, também ajudar a igreja a honrar os seus compromissos e continuar levando a missão. No nosso caso, nós temos toda a nossa estrutura, todo o nosso corpo de funcionários e de pessoas que estão trabalhando dia e noite, todos os dias da semana, para acolher e receber você bem, mas também temos missionários no Brasil e fora dele. Além disso, nós temos ações sociais e a mais bonita delas, a que eu mais gosto de mencionar, é o Quilo do Amor, quando nós atendemos mais de 80 famílias que são atendidas com cestas básicas pela igreja. Você faz parte disso. Então eu estou convidando você a participar. Aqui estão todas as contas, todos os canais, todos os meios pelos quais você pode fazer a sua oferta chegar até a igreja sem precisar sair de casa. E se você estiver aqui conosco no culto, tem os envelopes espalhados pelos bancos, onde você poderá fazer também a mesma ação. Eu agora acabei de falar de dízimos e ofertas, mas queria aproveitar para falar de um outro tema, também relacionado com finanças. É um convite para você participar do IEV+. O que é o IEV+? O IEV+, é um plano, uma campanha que nós começamos a divulgar na semana passada, que estamos divulgando durante o mês de agosto, visando o início dela em setembro de 2021. O que significa isso? Significa que estamos convidando até 100 pessoas. Essa é a nossa meta, né, nosso objetivo, 100 pessoas que possam contribuir com R$100 pelos próximos 10 meses. O objetivo é levantar recursos financeiros para que a gente possa custear toda a manutenção e toda a melhoria que está acontecendo e que precisa acontecer nos nossos equipamentos multimídia. Durante a pandemia, nossa igreja contou com as bênçãos de Deus, irmãos voluntários que juntos tiraram água de pedra, literalmente, e conseguiram em pouco tempo permitir que a igreja começasse então a transmitir os seus cultos ao vivo. E durante o pior período do isolamento social, nós continuamos em contato, ainda que de forma virtual. A estratégia foi sendo estruturada, foi evoluindo, já estamos há mais de 1 ano e meio na pandemia e está claro que a igreja precisa ou trocar alguns equipamentos que estão obsoletos ou adquirir novos, para que tanto no culto presencial quanto no virtual nós possamos fazer o melhor. E nosso objetivo então é que nesses 10 meses da campanha, você que possa contribuir com esse valor, R$100 ou 50, né? A gente está chamando de cota. O objetivo é que a gente alcance esse custo, esse valor de 100 pessoas, alcance essa oferta de R$10 mil mês durante esses 10 meses, para que a gente possa custear sem que isso impacte as finanças da igreja, que permanecem equilibradas, mas está muito equilibrado até demais, está ali naquele limite em que nós não podemos assumir novos custos sem prejuízo das contas e dos nossos compromissos. Esse é um convite especial que eu faço para você.
nos acompanhem nas redes sociais. E agora, antes de começar a reflexão com você, eu chamo a equipe do Louvor para que juntos a gente possa, se você estiver na sua casa, no trabalho, ou estiver no transporte público, ouvindo do celular, que a gente possa adorar e meditar sobre algumas canções, alguns louvores que engrandecem o nome do nosso Deus. E daqui a pouco eu volto para que a gente possa refletir sobre a palavra dessa noite. Boa noite, igreja. Muito obrigada, Tom. E eu quero convidar você que está aí na sua casa a louvar com a gente nessa noite esse Deus que é maravilhoso. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desse neste lugar. E eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desse neste lugar. E eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Vamos cantar novamente. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desse neste lugar. E eu quero ver agora o seu poder e a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. E eu quero ver agora o seu poder e a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. E eu quero ver agora o seu poder e a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém. Que você possa louvar com alegria aí na sua casa junto conosco. E agora eu quero te convidar a adorar em espírito e em verdade nessa canção belíssima. Amém. Que a gente possa agora adorar esse Deus que é tão maravilhoso em espírito e em verdade. Essa é uma canção que fala muito comigo. E eu espero que você possa sentir a presença de Deus aí da sua casa também. Louvemos. Espírito e em verdade te adoramos em espírito e em verdade te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos
te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém, Jesus. Exaltado és tu, Deus. Glorificamos o teu nome, Espírito Santo. Muito obrigada, Deus. Bênção. Voltamos e, como eu disse, eu tenho algumas reflexões para compartilhar com você. É simples, mas eu espero que ela abençoe você neste momento e também abençoe você ao longo da sua semana. Eu quero compartilhar com você, através de alguns textos bíblicos, eu quero dar a você 3 presentes nessa noite. Eu quero te dar uma visão da realidade, eu quero te dar um conselho e quero te dar uma perspectiva. Nessa noite, então, ao final dessa nossa reflexão, e eu agora oro a Deus e a Jesus e ao seu Santo Espírito que abençoe você onde quer que você esteja nesse momento, para que a sua mente e o seu coração estejam abertos e que nós possamos refletir na profundidade da palavra de Deus e principalmente colocar em prática nas nossas vidas. Como eu disse, 3 presentes eu quero te dar: a visão de uma realidade, um conselho e uma perspectiva. E eu começo lendo uma carta que Paulo escreveu à igreja de Éfesos, a carta que na nossa Bíblia é o livro de Efésios.
Lá ele diz o seguinte, a partir do capítulo 6, de 10 a 17. Eu vou ler a primeira parte. Finalmente, irmãos, se fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, ele continua o conselho: vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. O primeiro presente que eu quero te dar é uma visão da realidade. A verdade é que nós amamos odiar. Nesse período difícil da pandemia, mas também nos períodos normais do nosso dia a dia, no trabalho, em casa, nos nossos relacionamentos, na escola, na faculdade, enfim, com os amigos do bairro, com os nossos parentes. A verdade é que nós amamos odiar. Gostamos de dar um rosto, de dar uma cara, de dar um nome, de dar um CPF aos nossos problemas. Mas o que Paulo começa nessa reflexão, compartilhando com os irmãos que na época moravam em Éfeso, mas é uma carta com uma mensagem universal e atende a nós aqui na igreja brasileira, no Brasil, no ano de 2021, é que ele apresenta a realidade espiritual. De que a nossa luta, as nossas dificuldades, elas não devem ser contra os seres humanos, contra outras pessoas. Mas ele amplia a nossa visão e nos mostra que a nossa luta é contra principados e potestades, contra forças, poderes, seres espirituais, espíritos malignos, ou como mais popularmente é chamados, de demônios. O que Paulo está mostrando é que existe uma realidade espiritual ao nosso redor. E que muitas coisas que acontecem ao nosso redor têm influência direta deste universo espiritual. E que muitas vezes nós nos concentramos em hostilizar, em brigar, em odiar o nosso vizinho, em função de situações que são iniciadas e que são influenciadas pelo maligno. Essas forças que Paulo está dizendo são forças que agem sobre os seres humanos. É uma opressão agindo contra uma pessoa, contra um grupo de pessoas, contra uma nação, contra o mundo. E nesse momento de pandemia, ainda que nós já começamos a ver o avanço das vacinas, e eu quero reforçar, tome vacina. Agora que vemos o avanço das vacinas, essa semana na nossa região aqui já estão vacinando pessoas na faixa dos 20 anos. Então isso é bênção, a maior parte da população então começa a estar vacinada, imunizada. Isso significa que, olhando aí para os próximos meses, nós temos condições de começar a voltar a alguma normalidade. Mas neste momento, que começou ali em março de 2020, em que nós estivemos em casa, isolados, preocupados, esse é um momento em que sim, eu creio que uma opressão espiritual se abateu sobre o nosso país. Que houve sim potestades e principados agindo e que trouxeram para este momento da nossa vida um espírito de morte. Tanto que eu falo com vocês nessa noite, sabendo que mais de 500 mil brasileiros, mais de 500 mil de pessoas, mais de 500 mil de pais, mães, filhos, avós e avós, tios, colegas de trabalho, faleceram em função dessa doença, da Covid-19. Eu mesmo, falando com vocês, lembro que perdi minha mãe, também vítima da Covid, em março deste ano. Um espírito de morte se abateu sobre o nosso país. Mas não só ele, e não quero só me referir a ele, mas quero me referir a quando existe a opressão de principados e potestades atuando contra o ser humano, influenciando o ser humano, determinando padrões de comportamento, comportamentos coletivos ou individuais. E que isso também tem um impacto muito grande. Estamos também diante de uma catástrofe econômica, falência de empresas, fome, miséria, pessoas com muita ansiedade, em estado depressivo, pessoas com muito medo, pessoas que não têm o que comer na próxima refeição. Nós nunca tivemos um período na igreja em que nós oramos tanto por pessoas enfermas, que nós demos tantas condolências, que nós precisamos tanto ceder o nosso ombro para que outras pessoas pudessem chorar conosco, porque a Bíblia diz que nós temos que sorrir e nos alegrar juntos, mas também devemos chorar juntos.
Nunca vivemos um período com tanta intensidade de notícias ruins. E eu creio que, claro, isso é um decorrente deste vírus que se espalhou pelo mundo, da catástrofe econômica que o isolamento social e a doença, o coronavírus, também causou. Mas eu quero dizer para vocês que também não está limitado à nossa realidade, mas que existe um aspecto espiritual da nossa realidade que nós não podemos ignorar. E é sobre elas que eu quero falar. É quando potestades estão ali influenciando padrões e comportamentos coletivos das pessoas, fazendo com que, por exemplo, a família sofresse tanto ataques como vem sofrendo agora. Quantos divórcios nós temos acompanhado, quantos casamentos estão sendo desfeitos, quantas dificuldades de relacionamentos nós temos percebido, estresse, cansaço excessivo, explosões de raiva. Tudo isso está acontecendo no contexto do seu lar, dos nossos lares. E não podemos ignorar que existe um contexto espiritual atuando nisso também. E Paulo chama a atenção para que nós não dediquemos nossa energia, nossos esforços, odiando o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, pior, o nosso cônjuge, aqueles com quem nós dividimos a nossa casa. Porque Paulo está reforçando que a nossa luta não são contra as pessoas, mas são contra esses espíritos malignos atuando na nossa realidade. E nós passamos muito tempo culpando os outros, brigamos, criamos inimigos, perdemos relações. Nesse momento, nesse último ano e meio, a quantidade de casamentos que foram desfeitos, não porque a pandemia causou isso, mas porque durante o isolamento social, casais perceberam quão distante, quão degradado estava o seu relacionamento. E passam então a olhar para si como culpado, culpando-se e entrando no espírito de briga, ou pior, de grande indiferença. Optam por não mais estar juntos, porque já não faz diferença e consideram que é muito melhor prosseguir a vida sozinho ou sem aquela pessoa. Quantos perderam familiares? Quantos estão sofrendo com ansiedade, com depressão, se sentindo angustiado nesse momento de isolamento? O que Paulo está dizendo é que nós devemos olhar além do que os nossos olhos podem ver e considerar que existe toda uma esfera espiritual travando uma luta contra nós, tentando nos derrubar, agindo, oprimindo e criando comportamentos coletivos que nos assustam, nos impactam, nos amedrontam ou nos deixam cansados e tristes e que vão impactando as nossas vidas. Essa é uma realidade e eu quero compartilhá-la com você. Eu quero saber sobre essa realidade espiritual e sobre a influência que esses espíritos malignos tentam criar nas nossas casas, nos nossos lares, no nosso país, porque isso nos coloca na necessidade de, ao invés de concentrar esforços na luta contra o nosso vizinho, concentrar esforços nos joelhos, orando ao nosso Deus, para que Ele possa libertar a nossa nação, libertar o nosso cenário político da corrupção, aplacar o avanço dessa doença e curar as pessoas, tanto da doença física quanto da emocional, tocar os corações, restabelecer relacionamentos e trazer uma visão. Por isso, eu acho que é importante que o primeiro presente que eu quero dar hoje, e que não é meu, na verdade eu tomo emprestado das Escrituras, uma realidade que Paulo compartilhou com a igreja em Éfeso, para relembrar a nós que nós temos um contexto espiritual e que nós devemos levar ele em consideração. Como Paulo diz, são poderes e autoridades, dominadores do mundo das trevas, forças espirituais do mal. A gente não deve esquecer que nós estamos num contexto e numa batalha que sim, leva em consideração o mundo espiritual. Compartilhando com vocês essa visão, essa abertura de realidade, essa visão da realidade, eu quero também compartilhar o segundo presente, um conselho. Conselho que também Paulo, que eu também pego emprestado das Escrituras, também pego do mesmo autor de Paulo, mas já não uma carta para a igreja em Éfeso, mas sim uma carta para a igreja em Roma, que na nossa Bíblia está ali como o livro de Romanos,
onde Paulo faz um conselho para eles, onde ele diz o seguinte, no capítulo 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se por um lado nós vivemos uma realidade difícil dos nossos dias, e que também existe uma influência espiritual sobre essa realidade, Paulo convida aqueles que conhecem a Cristo a não se moldar pelo padrão deste mundo, mas renovar as suas mentes em Deus, em Cristo. O que Paulo está dizendo é: resista ao mundo. Porque, como eu disse, essas forças espirituais que tentam influenciar o comportamento das pessoas e criam comportamentos coletivos, está aí. E estão criando novas realidades. Estão criando novos hábitos, novos valores. E nós não temos como fugir disso, morar numa caverna, se esconder numa floresta. Nós vivemos nessa sociedade e somos convidados por Deus a influenciar essa sociedade positivamente. Mas antes de que nós possamos ser luz perante o mundo, nós precisamos resguardar o nosso coração e a nossa mente. E é o que Paulo está dizendo à igreja romana. Resistam ao mundo. Nós vivemos numa sociedade com sistemas muito complexos, fortes e poderosos, que trazem estruturas sociais, que querem determinar valores morais e valores culturais, que querem determinar o valor dos relacionamentos, a forma dos nossos relacionamentos. E o que nós vemos é um grande individualismo tomando conta do coração das pessoas, como próprias escrituras dizem, o amor se esfriando. Mesmo aqueles que mais pregam a respeito do amor, pregam sobre um amor sem a graça e sem a cruz de Cristo, um amor aguado, que permite tudo, que não se preocupa com o bem-estar das pessoas, que é lascivo e permissivo. Vemos então o individualismo, o egoísmo ganhando proporções nunca vistas antes, o materialismo. Como a nossa sociedade se transformou numa sociedade de mercado, onde as pessoas são valorizadas por aquilo que elas fazem, por aquilo que elas têm, pela roupa que vestem, pelos carros que dirigem, pelas viagens que fizeram. Uma sociedade que vai criando conceitos coletivos que vão tirando a nossa identidade, a nossa consciência. Vemos pessoas defendendo diversas ideias e elas não percebem que já não são mais elas mesmas, embora elas acham que aquela opinião, que elas descobriram um ponto de vista, que precisam brigar por aquilo, não percebem que estão fazendo eco a um conceito coletivo, brigam dentro de casa, rompem com grupos de WhatsApp, rompem com familiares. Isso tudo está ali, ligado no primeiro texto que eu falei, em que uma realidade espiritual está totalmente dedicada a influenciar a nossa vida. É por isso que nós vemos pessoas com a cruz de Cristo numa camiseta, defendendo o aborto e o assassinato de crianças, ainda no ventre da mãe. É por isso que nós vemos uma sociedade totalmente viciada nas redes sociais, querendo que a sua vida seja validada por outros. Que alguém dê um like no seu comentário, na sua foto, como se aquele like validasse a sua vida. É dessa forma que nós temos vivido. Presos nas redes sociais, presos em consumir a vida do outro, ou estar expondo a nossa vida constantemente. Essa semana, para vocês verem aqui que nível essas coisas chegam, um médico aqui na cidade de São Paulo ofertou doces numa comunidade carente de São Paulo, encontrou uma família, deu doces e pediu para tirar foto para poder mostrar que estava fazendo ação social, e depois publicou essa foto numa rede social dizendo que havia salvado uma daquelas crianças em uma cirurgia complicadíssima. A mensagem que ele postou, o texto que ele postou, repercutiu muito, foi super compartilhado, ele foi super elogiado como um médico que salvou a vida de uma criança, que foi um herói. Até que essa história foi postada num site, e esse site então conseguiu dar mais visibilidade à história. E o que aconteceu? Chegou até a mãe da criança, que descobriu que era uma farsa. Aquele médico nunca tinha feito uma cirurgia naquelas crianças. Aquelas crianças, inclusive, nem sabiam o nome daquele médico. Mas a necessidade de mostrar para os outros uma vida que não se vive, de mostrar para os outros que estamos alegres e felizes, mesmo quando não estamos,
de postar fotos das nossas comidas, do tênis e da roupa que nós vestimos, de tirarmos selfies 10, 20, 30, 500 vezes no dia para postar. Uma conhecida americana, que eu não vou me lembrar o nome, uma modelo, cuja família é muito famosa, Kardashian, ela disse que para tirar fotos, uma selfie que ela postou quando estava fazendo uma viagem no México, ela tirou mais de 400 selfies até escolher a perfeita. É uma visão muito focada em si próprio, muito focada no eu, muito superficial e fútil. E é contra um culto ao dinheiro, um culto à fama, o viver pelo entretenimento, o acordar e dormir vendo séries na televisão, assistindo vídeos no YouTube ou no TikTok, como se nós estivéssemos nos tornando zumbis. Paulo fala para a igreja em Roma: resistam ao mundo que quer moldar você. Óbvio que lá naquela situação, naquele momento da igreja de Roma, eles viviam outros tipos de desafios. Mas nós estamos aqui no Brasil, em Osasco, no século 21, e eu quero convidar você a pegar este conselho que é válido para nós e dizer: resista ao mundo, resista ao espírito do nosso tempo. Resista ao espírito de ser um pai jogando videogame enquanto o seu filho está sozinho. Resista à ideia de que você tem que trabalhar 12, 13, 14 horas por dia para agradar uma liderança e deixar a sua esposa e filhos sentindo a sua ausência constante. É hora da gente olhar o conselho de Paulo e olhar ao nosso redor, onde é que estamos amarrados, estamos presos, e nos libertarmos desse sistema. Porque, de uma forma, nós cremos que o mundo espiritual está atuando, mas nós também sabemos que isso se reflete na nossa vida. Precisamos nos libertar. Precisamos adquirir novos hábitos. Precisamos ligar para aquela pessoa com a qual não falamos há muito tempo. Precisamos libertar perdão, perdoar pessoas. Precisamos desligar a TV um pouco, desligar o celular e conversar um pouco com as pessoas que estão ao seu redor. Precisamos buscar ser luz na vida das pessoas que estão próximas de nós. Então esse é o meu segundo presente. No primeiro, eu abri para você a realidade que Paulo abriu para a igreja de Éfeso. Nossa luta não são contra as pessoas. A nossa luta é contra forças celestiais malignas. E quando eu digo isso, eu estou dizendo que não adianta você ficar postando textão no Facebook, comentando cada notícia ou post com o qual você discorda, criando inimizades, rompendo amizades em grupos de WhatsApp, rompendo com família. Eu estou dizendo para você que está dedicando a sua ira ao seu cônjuge, ao seu colega de trabalho, os seus fracassos, os seus problemas ali, nomeando alguém. Eu estou dizendo para você que nós precisamos nos colocar diante do trono de Deus em oração, para que nós possamos refletir sobre quanto das dores que estamos sentindo tem aspectos que muitas vezes têm surgido no mundo espiritual e não na nossa realidade. E ao olhar a realidade com os olhos do Espírito Santo, nós possamos ver que as outras pessoas são pessoas como nós, cheias de falhas, cheias de dúvidas, cheias de insegurança, procurando se defender ou se autopreservar num mundo cada vez mais caótico, mais agressivo. Dessa forma, você olha para o seu vizinho não com ódio, mas você se compadece porque ele está vivendo alguma situação semelhante à tua. Especialmente aqueles que não conhecem a mensagem de Cristo, por não conhecerem a fé, por não terem o Espírito Santo apoiando, ajudando na sua consciência, nos seus atos, agem de acordo com a sua natureza humana, com as suas emoções. E você vai perceber que temos mais coisas parecidas com eles do que o contrário. Depois, eu compartilho com você um conselho que Paulo compartilhou com a igreja de Roma, de que nós devemos resistir a essa influência, resistir a essas ondas constantes, a essas forças. Começarmos a resgatar a nossa identidade, a resgatar o nosso tempo em família, nosso tempo lendo, nosso tempo em silêncio, a sós. De começarmos a tomar ações efetivamente, orar e praticar. De pensar nas pessoas que estão passando por dificuldades piores que as nossas. E que talvez um prato de comida que você seja capaz de compartilhar vai eliminar a fome de uma única pessoa. Mas naquela pessoa você foi Cristo para ela. E você conseguiu levar luz para a vida dela. E nós precisamos resgatar isso. E por fim, eu quero compartilhar com você uma perspectiva. Eu compartilhei a realidade
do mundo espiritual, onde nós lutamos contra forças malignas e que tentam influenciar a vida humana, o comportamento humano, que trazem opressão, que trazem angústia. Eu também estou dizendo para você, resista ao mundo que todo dia quer nos obrigar a adotar práticas e padrões, sejam padrões físicos de beleza, sejam padrões comportamentais ou de valores. Todos os dias estamos lidando com ondas e mais ondas que tentam nos dizer o que devemos comer, como devemos falar, como devemos pensar, onde devemos ir, como devemos nos vestir. Rompa, não se molde por essa natureza, não se molde por essa força, mas passe a buscar a sua própria identidade com a ajuda de Cristo. E a terceira perspectiva, eu quero ler com você um texto que o apóstolo João escreveu já no primeiro século, 100 anos depois da vinda de Cristo. Ele já estava idoso, mas ele tem uma visão. E nessa visão, que está escrita no capítulo 4 de Apocalipse, a partir do verso 2, diz o seguinte: imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu. E nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe, a sardônio, que são pedras preciosas. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. E do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. O que João está dizendo é que ele tirou os olhos da realidade espiritual maligna. Ele tirou os olhos das dificuldades, das mazelas do mundo. E ele olhou, então, viu a visão do trono de Deus, onde o próprio Deus estava assentado. E ele nem consegue descrever Deus assentado no trono, porque a maravilha é tão grande, é uma questão tão difícil de se transcrever, que ele usa, então, pedras preciosas, jaspe e sardônio, para comparar com aquele que estava sentado no trono. E que isso tem a ver com tudo que você está falando, Tom? É que eu disse que eu tinha 3 presentes para você nessa noite, nesta reflexão. Uma realidade, um conselho e uma perspectiva. Eu quero te dar essa perspectiva no lugar de João agora, que estava olhando para o trono de Deus. Eu quero que você também olhe e saiba que Deus está sentado no seu trono e que Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele é onipotente, Ele pode fazer todas as coisas. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Ele está em todos os lugares, em todos os momentos, e Ele sabe de tudo. Tudo que se passa no mundo, que se passa no seu coração, na sua mente, na sua vida. Ele é amor, Ele é proteção, Ele é justiça. E esse Deus está sentado no trono. E mais do que isso, Ele é soberano. E a sua soberania está plenamente atuando no seu reinado, no seu trono. E quando nós pensamos assim, ainda que estejamos enfrentando dificuldades, ainda que estejamos enfrentando medos, ainda que estejamos nos sentindo cansados de enfrentar essas constantes lutas do nosso dia a dia, Deus está no seu trono. E enquanto Ele está no seu trono, nada fugiu ao controle dEle. Ainda que estejamos vivendo momentos difíceis, Deus está no trono e Ele tem o controle de tudo. Ainda que não saibamos os motivos de algumas coisas, ainda que não tenhamos todas as respostas. Essa é uma perspectiva que você tem que ter todos os dias, que você deve acordar amanhã com a perspectiva de que Deus está no seu trono. E que todos os acontecimentos humanos nessa terra, na história do homem, têm acontecido debaixo da sua soberania. E que está seguindo e cumprindo os seus propósitos, que são, ao final de tudo isso que nós estamos passando, ter os seus filhos com Ele numa eternidade onde todos esses sofrimentos não estarão acontecendo. Mas até lá, confie que o seu Deus é pleno, poderoso, onipotente, onipresente, soberano. E que Ele tem controle sobre todas as coisas. E Ele nos chama, pede para chamá-lo de Pai, porque mediante a Cristo Ele nos adota como filho. E como filho de Deus, nós temos em Cristo um justo juiz. Um rei, alguém que se coloca no nosso lugar, que apesar das nossas muitas falhas, nos cobre com seu manto, com seu sangue e nos purifica dos nossos pecados e nos ajuda a nos arrependermos das nossas más ações. E temos também em Deus, este rei que está no trono, o Espírito Santo, aquele que vem ao nosso coração, que torna então o guia da nossa consciência, o nosso professor, aquele que nos ajuda no caminho da luz, aquele que nos traz poder vindo do alto, que manifesta em nós dons.
tudo isso vem do trono que João estava vendo no céu ali, ele pessoalmente, e que um dia nós também teremos a oportunidade de ver. Onde essas três coisas se conectam, Tom? É que eu não sei exatamente sobre que aspecto de dificuldade você está lidando agora. Eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei que tristeza você está enfrentando, que angústia, que ansiedade, que insegurança. Mas eu sei que existe um lado espiritual atuando contra nós, contra você. E eu te convido a orar e se colocar em joelhos diante do trono de Deus, onde o poder emana para que sejam canceladas as setas do inimigo, para que seja toda a estratégia do inimigo contra a sua vida caia por terra, para que você possa ver a esperança, para que a sua energia seja recuperada, para que Deus te restabeleça a alegria. E então assim, pleno e cheio do Espírito, sabendo que a realidade espiritual é uma realidade na nossa vida, que você não se molde ao padrão deste mundo, mas passe a olhar para você como filho de Deus e que você é abençoado ainda que enfrentando dificuldades. E que você seja capaz de tirar as vendas dos seus olhos e olhar a necessidade das pessoas ao seu redor. Pode ser a necessidade do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu sobrinho, da sua mãe, do seu pai, do seu vizinho ou do seu colega de trabalho. Alguém que precisa de ouvidos para que ele possa falar, alguém que precisa de um ombro amigo, alguém que precisa de um alimento, alguém que precisa de um café, de um pedaço de bolo, de uma ligação, de uma mensagem de WhatsApp. E assim, pouco a pouco, vamos lutando no mundo espiritual. Vamos lutando contra o espírito do nosso tempo. E vamos resistindo ao mundo. Sempre olhando como perspectiva de que Deus está no seu trono. E que não está em mim o poder para vencer esse inimigo espiritual, nem essa realidade que o mundo tenta apresentar. Não, esse poder está em Deus e no seu trono maravilhoso. Aí eu termino lendo com vocês o texto que eu li quando comecei. Eu li uma carta que Paulo escreveu à igreja em Éfeso no capítulo 6. Mas eu li a primeira parte dos versos. Eu quero ler com você agora a segunda parte. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Assim, se mantenham firmes, usando o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com o evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como eu disse nessa noite, e já caminho para o fim, eu tinha uma reflexão para fazer com vocês, que era trazer 3 presentes. Dar a perspectiva de uma realidade, ampliar a sua visão, dar um conselho e uma perspectiva. A visão de realidade que eu compartilhei é a visão de que no mundo nós lutamos sim e sentimos muitas dificuldades ao nosso redor, mas que existe um mundo espiritual que nós não podemos ignorar. Que neste mundo espiritual existem seres malignos que estão noite e dia, semana a semana, mês a mês, atuando para criar comportamentos coletivos, para impactar ou individuais, para causar e oprimir você. E que com oração e com fé em Deus nós podemos vencê-los. Também compartilhei com você um conselho, que Paulo reconhece que o mundo tenta nos transformar, mas que nós não devemos nos deixar ser transformados. Nós devemos nos deixar ser transformados pela palavra de Deus, pela nossa fé em Cristo, que vai renovando a nossa mente e permitindo que nós vemos as coisas com muito mais clareza. E depois termino te dando uma perspectiva do trono de Deus, ocupado por Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai. E digo que as batalhas que você precisará enfrentar, ou que você já está enfrentando, você não precisa enfrentar no seu poder. Ainda que eu tenha relatado para você inimigos poderosos, eu termino lendo para você as armas que o Senhor nosso Deus e Jesus coloca à nossa disposição para que nós possamos enfrentar essas dificuldades, enfrentar essa batalha, usando recursos espirituais e não humanos. Falo isso para você hoje, que considera inimigo a pessoa que vota no partido ou no político ou na ideologia política contrária à sua visão.
Hoje parece que uma divisão tomou conta da nossa vida, das famílias, dos relacionamentos e até da igreja. Um lado contra o outro. Isso tem se tornado comum. Sempre vemos os outros no espírito nós contra eles. Para você que tem visto muitas opiniões, novas ideias, novos valores surgindo e percebe que alguns deles são contrários àquilo que Deus orienta o humano a viver como o melhor padrão para a sua vida. Não foque nas pessoas como elas fossem suas reais inimigas. Lute, mas lute com Deus em oração. E trate as pessoas com amor. Esse é o conselho bíblico. Não existe outro fundamento, outro caminho pelo qual você possa seguir que não seja depositar a sua fé na soberania de Deus, em Cristo Jesus. Lutar em oração contra a maldade, a corrupção e tudo que está assolando no nosso mundo, mas ao olhar para o próximo, o que Deus manda a gente fazer é estender a mão e o amor. Quando nós fizermos isso, estaremos livres da opressão do espírito do nosso tempo e da influência dos espíritos malignos. Aí sim, seremos vitoriosos no poder que Cristo nos dá. Que você possa entrar nessa nova semana de forma abençoada, usando todos os recursos espirituais que o Senhor nos concede, sendo capaz de identificar as coisas boas, ruins, certas e erradas, e não ser transformado pelo mundo, mas ser transformado pela palavra de Deus, sabendo agir e decidir, ainda que você viva em paz e mostrando amor ao próximo, mas guerreando espiritualmente, orando contra você mesmo, contra os seus próprios maus pensamentos e desejos, sua própria ira e desejo de vingança, de falta de perdão, mas também orando para que a influência do maligno sobre o nosso país, a influência do maligno sobre o nosso mundo, sobre a nossa cidade, sobre a nossa vida, seja vencida pelo poder de Deus. Que o Senhor abençoe você, que você receba esses 3 presentes e que eles, em suas mãos, possam gerar frutos de paz e de vitória na sua vida. Que Deus te abençoe. Eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém.